Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui para mais um passo a passo. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando, então, o tapete pé do vaso, né? Como a maioria conhece, o tapetinho que vai em frente ao vaso sanitário aqui, esse que fará parte, né? Que faz parte do jogo Solange que a gente tá fazendo aqui. Então, aqui eu tô com o tapete da pia, aqui pronto para mostrar para vocês, tá? E eu tenho também, já tá disponível aqui no canal, então, o tapete da pia, a tampa do vaso, que também já está pronta, e hoje, então, nós vamos confeccionar o tapete do pé do vaso, tá? Ele vai ser dessas mesmas cores também, que eu tô utilizando aqui o Max Color Fio 6 da Círculo. Esse aqui é o amarelo Candy, amarelo clarinho. E também tô utilizando aqui o Max Color Fio 6 também da Círculo. Ele vem em 452 metros, são 400 gramas, na cor aqui amarelo canário. Eu vou deixar todas as descrições com os números das cores na descrição do vídeo. Eu vou estar trabalhando, então, também com a agulha 3,75 ou 3,5, também vai dar certo. Vou precisar de uma tesoura para fazer os arremates, os cortes. E o que eu sempre recomendo, os marcadores de ponto, que ajuda bastante para a gente estar se orientando na parte dos aumentos, tá bom? Então, é uma dica que eu dou, acompanhe o vídeo o máximo por inteiro que vocês puderem, porque durante o vídeo sempre vai surgindo explicações e dicas que, né, vão surgindo durante o vídeo e eu vou estar dando para vocês. Inclusive, nesse vídeo tem uma dica muito legal quanto à quantidade do fio, tá? Não deixem de acompanhar. E também nós vamos utilizar aqui o Barroco Decore Luxo na cor, essa cor é a cor pérola, olha, ele é muito lindo mesmo, tá? Cor pérola. Todas as aplicações estão disponíveis aqui no canal, da flor, da folha e da borboleta também, tá? E do lacinho, a gente tem o lacinho aqui também tem um vídeo aula dele aqui no canal, tá? Esse botãozinho eu ainda não postei a videoaula dele, um botãozinho diferente também que eu criei. Assim que der, eu vou estar colocando ele aqui disponível para vocês também quiserem estar colocando no jogo. Então é isso, pessoal. Como eu já mencionei nos outros vídeos, esse jogo é inspirado nos trabalhos da Adenair Solange, que eu agradeço muito por ter me permitido estar gravando, e eu fiz ele de acordo com os meus pontos, de acordo com o que dá certo para mim. Fiz ele também, quem acompanha no meu Instagram, se você não conhece, convido vocês para estar me seguindo lá e acompanhando, que eu sempre dou dicas lá, e também mostro as fotos dos trabalhos prontos. Então, eu vou deixar o link também aqui na descrição do vídeo. Lá eu fiz ele também com o fio 85%, né, o fio 85% algodão, seguindo as mesmas orientações aqui, as mesmas explicações desse vídeo aqui no Max Color. E ele deu também super certo, essa parte reta e a parte oval aí também ficou retinho e certinho, tá? Então, pessoal, vamos pro vídeo. Muito obrigada para você que me acompanha. Não esqueça de se inscrever no canal, se você gostou, quer indicar para alguém que também curte crochê, que vai gostar de trabalhos assim mais elaborados. Eu agradeço muito. Pode curtir e comentar aqui no vídeo que eu vou estar olhando com o maior carinho. Então, vamos pro vídeo. Muito bem, vamos iniciar aqui o tapetinho do pé do vaso com o fio Decore Luxo, aqui essa cor que eu tô usando é a cor pérola. Vou fazer aqui, ó, a minha laçadinha inicial, minha primeira correntinha, nozinho aqui, aperto bem. Vou fazer aqui agora 20 correntinhas. Uma, duas, vou fazer aqui as minhas até completar 20 correntinhas. Completei aqui, então, as 20 correntinhas. Eu vou segurar aqui marcadinho na minha última correntinha, né, número 20, e vou subir mais 3. Uma, duas, 3. Laço o meu fio e venho nessa correntinha que eu tô segurando aqui, ó, esta aqui, marcadinho, que é a de número 20, venho dentro dela e faço aqui um ponto alto. Faço 2 correntinhas, venho nesta mesma correntinha onde eu coloquei o ponto alto anterior,
E faço aqui mais 2 pontos altos dentro da mesma correntinha. Vai ficar assim, ó, um lequinho. Vou fazer mais 2 correntinhas, laçar o meu fio e voltar nessa mesma correntinha, que eu estou trabalhando sempre dentro da mesma correntinha, que é a 20ª, a última correntinha que a gente iniciou. Então, fiz assim, ó. Na minha correntinha do número 20, a partir dela, então, eu fiz mais 3 correntinhas para virar, né, para dar a altura do primeiro ponto alto. Aí, fiz um ponto alto e voltei, né, na 20ª correntinha, então, na quarta, a partir da agulha, porque eu tinha feito mais 3. Fiz um ponto alto, 2 correntinhas aqui, ó, de separação, mais 2 pontos altos dentro da mesma correntinha, mais 2 correntinhas de separação e voltei e fiz mais 2 pontos altos. Então, ficou assim, ó. O decor é meio complicado para ver, mas acho que tá dando para notar aqui, ó, os pontos. A partir de agora, eu vou seguir ponto alto para cada correntinha que eu iniciei. Cuidem para não pular, como foi feito mais pontos dentro dessa correntinha. Às vezes, então, a próxima correntinha fica meio escondidinha. Cuidem para não pular nenhuma. A partir de agora, eu vou seguir, então, fazendo um ponto alto para cada correntinha da base aqui das correntinhas que eu iniciei. Então, é ponto alto sobre correntinha até chegar lá na pontinha aqui. Então, ó, fiz ponto alto para cada correntinha que eu tinha iniciado. Aqui tá a parte onde tem aquele lequinho, mas tem 2 pontos altos aqui no meio, ó, que a gente iniciou, tá? Até chegar aqui onde sobra somente uma correntinha, tá? Então, fiz ponto alto para cada correntinha, até aqui, ó, tem uma correntinha vaga, que é nela onde a gente vai fazer a parte oval do nosso tapetinho. Então, dentro dela, eu vou colocar da mesma forma como eu fazia, como eu fiz a tampa do vaso, como eu fiz o tapetinho, para quem tá acompanhando já sabe. Dentro dela aqui, eu vou colocar, então, 6 pontos altos, tá? Dentro desta mesma correntinha. Fiz 2, 3, 4, 5 e 6. Eu já vou virando esse fiozinho aqui, ó, onde eu iniciei. Fica esse fiozinho, eu já vou puxando ele pra cá, pra mim tá escondendo ele agora, que fica mais fácil. Fiz as 6 correntinhas, as 6 pontos altos dentro da última correntinha, confere mesmo, ó, se tem 6, porque se tiver menos vai dar diferença. Tem 6 certinho, vou agora seguir fazer ponto alto para cada um dos pontos da base, tá? Agora, eu já posso colocar aqui exatamente no mesmo pezinho onde eu coloquei o ponto anterior, ele vai ficar bem certinho também. E vou seguir agora até o final dessa carreira, colocando, então, aqui ponto alto para cada ponto que eu já tenho aqui do outro lado. Cheguei aqui, então, no último ponto alto, ó, fiz o meu ponto alto em cima dele, e aqui eu já tenho as correntinhas aonde eu subi para iniciar essa carreira. Eu venho aqui, então, na última correntinha, aqui na terceira, ó, que fica do ladinho do ponto, ó. Essa alcinha aqui pertence ao ponto alto. Aqui, essa no ladinho é a terceira correntinha. Então, eu seguro firme, como eu já falei, cuidem para não deixar muito puxado aqui o fio a hora que vocês vão finalizar a carreira, porque senão ele vai ficar um espaço muito grande aqui. Fica muito aberto aqui a finalização. Segurei bem firme, puxei com ponto baixíssimo e finalizei essa carreira. Subo agora 3 correntinhas para dar a altura do meu ponto alto. Fiz 3 correntinhas, que vai ser em cima dessa primeira que eu fiz aqui, quando eu iniciei. Laço meu fio e vou no próximo ponto alto, aqui onde eu iniciei na outra carreira também, e faço dentro dele, em cima dele, um ponto alto. Agora, eu vou trabalhar dentro daqui desse espaço que tem das 2 correntinhas, aquele espaço que a gente fez de 2 correntinhas para fazer aqui o próxima duplinha de pontos altos. Eu vou dentro dele e vou fazer aqui mais 2 pontos altos dentro dessa alcinha, tá? Ficando assim.
faço 2 correntinhas de separação, que vai ser onde eu vou fazer o cantinho. Eu não vou trabalhar essa base com o decore em carreiras ida e volta, porque a gente sabe que o decore, o efeito bonito dele peludinho é do lado avesso. Se eu fizer a carreira de ida e volta, ele vai ficar diferente. Dá pra fazer? Dá. Quem tem costume de fazer, faz, mas eu acho que assim fica mais bonito, porque vai ficar assim como foi feito na tampa do vaso e no tapetinho da pia, somente carreiras circulares, carreiras inteiras, ele vai ficar o peludinho de um lado só, sempre de um lado só, tá? Então, eu acho melhor fazer assim. Então, voltando aqui ao tapete, então, fiz aqui 2 correntinhas dentro, coloquei aqui desse espaço 2 pontos altos, fiz 2 correntinhas e vou voltar nesse espaço e fazer aqui mais 2 pontos altos para formar o meu cantinho. Vai ser sempre assim no cantinho. Ó, vai ficar aqui o cantinho para ficar aqui onde vai encaixar no vaso. Agora que eu tenho esses 2 pontos altos e eu vou fazer para cada um deles também um ponto para cada um. Tá? Esses aqui a gente não aumenta, a gente só faz ponto sobre ponto, tá? Vou chegar novamente aqui do outro lado, onde tem também um espacinho de 2 correntinhas. Vou fazer igual eu fiz no outro cantinho, vou fazer 2 pontos altos dentro dele. Vou fazer 2 correntinhas, volto no espacinho e faço mais 2 pontos altos para formar o outro cantinho, tá? Então, vai ficar assim, ó, certo? Então, aqui, vou fazer sempre nesse espacinho o meu lequinho, digamos, né? Lequinho, 2 pontos altos. E aqui, ó, onde tinha os 2 pontos altos, ponto sobre ponto, então, aqui eu tinha 2, agora eu fiquei com 6, porque eu fiz 2 para cada lado. E agora, eu cheguei na parte reta aqui da lateral, aqui eu só vou tá colocando ponto sobre ponto. Lembrem de cuidar para não pular nenhum ponto, que aqui é onde a gente já tinha colocado 2 pontos altos na mesma correntinha ali. Cuidem para não pular nenhum ponto, para que fiquem os 2 lados com a mesma quantidade, para que fique o tapete bem certinho. Agora, é só seguir até chegar lá na curvinha da parte oval. Essa parte reta é somente ponto alto sobre ponto alto. Cheguei aqui, ó, fiz toda aqui a parte reta, ponto sobre ponto, e cheguei aqui, ó, vocês vão olhar bem, procurem certinho para não fazer ponto a mais ou ponto a menos, aonde eu tenho os 6 pontos altos que eu coloquei naquela correntinha para fazer a volta aqui da parte oval. Então, eu vou já no primeiro ponto dos 6, colocar dentro dele 2 pontos altos juntos. Eu vou criar agora um aumento para cada ponto. Dos 6 pontos, vão virar 12. Então, cuidem para não pular nenhum, não deixar nenhum sem fazer. Então, para cada um desses 6, eu vou colocar dentro deles 2 pontos. Então, vai ter um aumento para cada um. Cuidem para fazer, então, exatamente os 6. Fez os 6, tô terminando os meus aqui. 2 para cada. 2 pontos altos para cada ponto dos 6 aqui da parte oval. Vou fazer aqui o último. Certo? Fiz aqui, então, o meu último aumento no último ponto. Aqui, vocês vão notar que ele já vai, ó, pra parte reta, onde é ponto sobre ponto. Aqui, eu fechei todos aqui, fiz todos os 6 da minha curva, né? Fiz os aumentos, confere sempre que terminar a carreira, pra quem é iniciante. Por isso que eu tô sempre falando, repetindo pra quem, às vezes, nunca fez tapete, nunca trabalhou com decore, tem que ter mais atenção. Então, ó, confere se você vai ter 6 duplinhas, né? Porque a gente colocou 2 para cada ponto, então vão ter os lequinhos aqui, os vizinhos, digamos, né? Os 2 pontinhos juntos. Confere se você vai ter os 6, ó, deu 6. E segue na parte reta, ó, já no primeiro pontinho. Cuida para não pular o pontinho que já tá do lado aqui. 6 aumentos feitos, agora segue na parte reta aqui, ó. Segue na parte reta, ponto sobre ponto, até chegar aqui ao final. Cheguei aqui ao final, tô sempre mostrando como que eu tô fazendo, como que tá ficando. E aqui, ó, fiz no último ponto alto, vou novamente aqui, eu dou sempre uma colocadinha na agulha, uma puxadinha aqui, porque às vezes ele fica mais escondidinho. Então, pra mim olhar, conseguir notar bem aonde que tá a última correntinha.
seguro firme aqui o fio que tá na agulha, a laçada que tá na agulha, pra não ficar solta, não ficar feio aqui a fechada da cadeira. Introduzo a agulha ali, laço o fio lá e puxo aqui pra fechar com ponto baixíssimo. E vou novamente subir daqui, ó, 3 correntes pra já tá indo pra próxima carreira. Subi as 3 correntes, eu vou direto já no próximo ponto e faço ponto alto. Vou fazer aqui, ó, ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui nesse cantinho que a gente fez. Então, aqui eu vou fazer 4 pontos altos, ó, correntinha e mais 3. Fazendo aqui. Fiz aqui, cheguei no cantinho aqui daquela alcinha que a gente fez de 2 correntinhas e vou novamente, como eu fiz na outra carreira, dentro dela eu vou colocar, então, 2 pontos altos, 2 correntinhas para já fazer o próximo cantinho e volto dentro dela, faço mais 2 pontos altos. Então, eu vou sempre fazer assim, ó. Tá vendo? Ele não tá aí puxando, ele tá ficando o cantinho bem certinho. E agora, eu vou aqui, então, aqui, ó, eu tenho 6 pontos altos. Eu vou para cada um deles, 6 a partir desses 2 que eu já fiz aqui no cantinho. Sempre esse Vzinho aqui no cantinho, esse lequinho de 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos. E vou agora nesse aqui fazer ponto alto sobre ponto alto. Eu vou dar uma passadinha no vídeo aqui, porque agora eu acho que já deu para entender como que vai ser feito os cantinhos. Então, o próximo cantinho aqui, ele vai ser feito da mesma maneira, tá? Ó, eu cheguei aqui, fiz o meu último ponto alto nesses aqui da parte retinha aqui, vou dentro daqui dessa alcinha e vou repetir a mesma coisa que eu fiz nesse cantinho, vou fazer outro cantinho. Vou dentro colocar aqui 2 pontos altos, 2 correntinhas e volto a fazer 2 pontos altos. Feito isso, eu sigo para a parte reta, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui no primeiro aumento. Aí, eu volto para mostrar. Então, fiz aqui, ó, como eu falei, o outro cantinho é uma repetição desse, ó, para ele ficar certinho. Fiz aqui da parte reta, ponto sobre ponto, e cheguei aqui aonde eu vejo que tem aqui, ó, o meu primeiro aumento, os 2 pontos altos juntos aqui, onde eu iniciei lá nos 6 pontos da primeira carreira. Então, aqui no meu Vzinho, tem esse aumento, eu vou sempre estar colocando o meu aumento no último ponto. Então, nesse primeiro ponto, eu só venho aqui, faço um ponto alto normal. No último ponto aqui do pontinho do aumento, eu venho aqui e faço 2 pontos altos juntos, que é o meu aumento, tá? Aqui eu já tenho o próximo, a mesma coisa. No primeiro, eu só faço um ponto alto normal, e no segundo aqui, eu coloco 2 pontos altos juntos, e assim eu vou fazendo por toda essa parte, ó. Já vou pro próximo. Por toda essa parte, o oval vai ser assim, onde eu tenho os 6 aumentos. Quando chegar no último pontinho, no último aumento, antes de seguir para a parte reta, vocês voltem e olhem, observem bem certinho se foi feito realmente os 6 aumentos. É bem importante para não deixar nenhum sem fazer, tá? Então, eu vou fazer aqui, tenho mais 2. Vou fazer os meus aqui e venho mostrar. Fiz aqui, então, até o meu último aumento, ó. Sempre observando onde tá o pontinho de aumento da carreira anterior, ó. E daí, no primeiro, eu fiz um ponto normal, no segundo, daí eu venho e coloco os 2 pontos altos juntos. Antes de seguir para a parte reta, eu volto e confiro se tem aqui 6 aumentos, tá? Então, essa é a terceira carreira. E agora, eu vou seguir na parte reta aqui, ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui onde a gente iniciou. Então, fiz aqui, ó, a parte reta, já tá ganhando forma. Fiz no último ponto alto, venho aqui, como eu já ensinei, na terceira correntinha. Agora, eu vou subir, então, para a quarta carreira. Faço as 3 correntinhas, venho no próximo ponto alto e vou seguindo, normal, ponto alto sobre ponto alto, até chegar ao cantinho.
Aqui vocês vão notar, né? Tá sempre aumentando os pontos altos, porque a gente tá colocando, a cada careira tem 2 pontos altos a mais, que é o que é colocado aqui dentro desse espaço. Cheguei no espaço, ó, venho e coloco dentro 2 pontos altos, faço 2 correntinhas, volto, faço 2 pontos altos dentro desse mesmo espaço. Depois que eu faço os 2 pontos altos, ó, às vezes, dependendo do ponto de vocês, também ele vai ficar bem em cima aqui, o próximo pontinho aqui, ó, é o desses da parte aqui da carreira anterior. Cuidem para não deixar sem fazer esse primeiro, porque, ó, esses dois, então, aqui fazem parte do cantinho. Precisa fazer esse primeiro aqui, que é o da carreira anterior. E agora, eu sigo aqui, novamente, ponto alto, ó. Fiz o cantinho, sempre colocando 2 pontos altos no espacinho, faço 2 correntinhas e volto e coloco mais 2 pontos altos. Aqui eu sigo nessa parte aqui, que é onde vai encaixar no vaso, vai ser uma parte reta, então sigo ponto alto sobre ponto alto, até chegar aqui onde tem o espacinho. Cheguei no espacinho, eu vou criar um novo Vzinho como esse, um novo lequinho. 2 pontos altos, 2 correntinhas, 2 pontos altos no mesmo espacinho. E cuido para não pular aqui o primeiro pontinho. E aí, sigo aqui, ponto alto sobre ponto alto aqui na parte reta, até chegar no primeiro aumento. Eu vou vir fazer o aumento aqui com vocês. Então, ó, fiz aqui o cantinho, a parte reta, e cheguei aqui onde eu já observo aqui. Quem quiser tá colocando o marcador de ponto a cada aumento, no primeiro aumento e no segundo aumento, para não se perder, pode ser, mas aqui como eu tô trabalhando com uma cor clara, fácil de estar observando, ó, dá pra ver perfeito aqui, ó, onde tá o aumento, eu não coloquei, tá? Então, quando eu chego aqui no meu aumento, novamente eu vou fazer no primeiro, então, um ponto normal, e no segundo eu venho e faço o meu aumento. Faço aqui 2 pontos dentro desse ponto anterior. Vou fazer aqui no próximo um ponto alto, e no próximo aqui um ponto alto, e no segundo aqui, então, o meu aumento. Então, nessa parte aqui da quarta carreira, ele vai ficar assim, ó, um aumento, 2 pontos altos. Dá pra ver, ó, um aumento, 2 pontos altos e um aumento. E assim que vai por toda essa volta, então, acho que aqui já deu pra entender. É só fazer certinho o aumento sobre o aumento, sempre no último pontinho. Completar aqui e fazer ponto alto sobre ponto alto até chegar aqui onde a gente iniciou. Então, eu cheguei aqui novamente ao final desta carreira, que é a quarta carreira. Vocês vão contar aqui, ó, onde a gente iniciou. Então, 1, 2, 3, 4. Agora, eu vou fechar aqui meu último ponto e vamos subir, então, para fazer a quinta, que é a última carreira dessa parte do decore. Aqui, vocês vão fazer, então, ó, subir 3 correntinhas, da mesma forma que foi feita a outra carreira, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no cantinho. No cantinho, vocês vão fazer da mesma forma, colocar aqui o lequinho, 2 pontos altos, 2 correntinhas, seguir aqui na parte reta, ponto alto sobre ponto alto, no próximo cantinho a mesma coisa, fazer então aqui da parte reta, ponto alto sobre ponto alto, até chegar no primeiro aumento, né? Vão cuidando para não pular o aumento. Quando chegar no aumento, fazer no primeiro pontinho ponto normal, e no segundo, no último pontinho, os 2 pontos altos juntos para formar o aumento. E aí, ponto alto sobre ponto alto aqui, até o próximo aumento, e a mesma coisa. Então, nessa quinta carreira, ó, a quarta, a gente ficava assim, um aumento, 2 pontos altos, um aumento. Na quinta carreira, vai ficar, então, um aumento, 3 pontos altos e um aumento. Por toda a parte aqui oval, nos 6 aumentos até o último. Cuidem para não pular. Como eu já expliquei bastante carreira por carreira, agora essa quinta carreira é só uma repetição e só cuidar para fazer os aumentos, tá? Não deixe de fazer os aumentos na quinta carreira. Os mesmos 6 aumentos que a gente fez na outra. E daí, eu vou estar fazendo aqui o meu e vou acelerar um pouquinho
para que o vídeo não fique muito longo, para conseguir estar explicando melhor o restante, que daí tem umas partes diferentes, tá bom? Então, eu vou completar aqui a minha quinta careira. Completei aqui, então, a minha quinta careira, tá? Como que vocês vão contar? Cuidem certinho aqui, ó, a primeira careira, essa primeira volta aqui, onde vocês fizeram os 6 pontos altos na correntinha aqui, ó, da parte oval. Então, essa é a primeira, ó, 1, 2, 3, 4, 5 careiras, tá? A mesma quantidade que eu fiz na tampa do vaso e no tapete da pia. Como eu falei, eu faço elas todas com a mesma quantidade, porque fica um tamanho bom para estar colocando as aplicações, vai aparecer bem, e vai ter a mesma continuidade, a mesma sequência aqui para estar colocando os pontos, para vocês não se perderem, não se atrapalharem muito. Se for a cada peça tá fazendo uma maneira diferente, fica complicado, tá? Aqui, então, formado, ó, os cantinhos certinho. Então, fiz aqui o meu último ponto alto. Eu venho aqui na terceira correntinha, puxo aqui um ponto baixíssimo, faço uma ou duas correntinhas, se vocês acharem que fica mais firme, porque o decore, ele é mais lisinho, né? Dou uma alongadinha e corto o meu fio. Aqui eu venho, aperto bem pra não escapar, e aí eu vou poder até esconder aqui por frente, né? Vou puxar esse fio pra ele não me atrapalhar, porque eu vou trabalhar a próxima careira. Porque ele vai ficar, esse lado aqui vai ser o avesso. Aí, depois a gente vem e arremata aqui melhor também essa pontinha. Quem tá acompanhando o vídeo inteiro, que é uma coisa que eu falo que é legal, porque durante o vídeo eu vou estar sempre, vai acontecendo, eu vou estar mostrando dicas pra vocês, então não fiquem passando muito o vídeo, porque vocês vão acabar perdendo alguma dica importante. Pra quem me pediu já sobre a quantidade do decore, quero mostrar uma coisa maravilhosa pra vocês. Olha aqui. Eu fiz as 3 peças, e quem acompanhou o vídeo e viu, o tapete da pia é uma peça grande, tá? Ele ficou bem grande, ficou com 88 de comprimento, então é uma peça bem grande, que eu iniciei lá com 42 correntinhas e a tampa do vaso, e agora já fiz aqui a base do tapete do pé do vaso. E, gente, esse aqui é o meu primeiro rolo, tá? Primeiro novelo, então... Quem for fazer as 3 peças, um novelo é o suficiente. No vídeo, no início do vídeo do tapete da pia, eu comentei com vocês para comprar 2. Eu fiz esse tapete com outro fio peludinho, ele é um fio menor, e eu peguei 2 para garantir, tá? Então, por isso que eu ao mesmo tempo tô fazendo aqui, quero ir mostrando para vocês, para quem tá acompanhando o vídeo direto aqui, ó. Então, um primeiro rolo tá aqui, ó. Eu vou ainda fazer o porta-papel, e aí eu vou mostrando pra vocês se vai dar pra fazer o porta-papel com esse que tá aqui, tá? Lógico, isso vai depender também da tensão do ponto de vocês, mas eu fiz aqui com a agulha a minha 3,75, a 3,5 vai dar pouquíssima diferença. Fiz um ponto normal, mas não tão solto, mas assim, não tão apertadinho como normalmente eu faço, bem apertadinho. Mas pra poder que vocês vejam como que real vai ficar pra maioria de vocês também. E outra coisa, quem também quiser fazer o tapete da pia menor, eu já deixei dicas no vídeo da tampa do vaso, iniciar com 32 correntinhas. Quem me segue no Instagram viu que eu fiz um tapetinho lá, feito um pouquinho menor, que ele ficou com 75 de comprimento, que é um tamanho bom também. Então, vai ir menos fio decore ainda, porque ele vai ter ele um pouquinho mais curtinho, tá? Do que o que eu fiz no vídeo. E iniciando com as 32 correntinhas, vai dar pra fazer certinho também. A parte de colocação do barrado vai dar bem certo. Agora, então, eu vou voltar a trabalhar, vou vir trabalhar com o Max Color. Aqui, o que eu vou estar fazendo é o amarelo candy, a cor 1114. E eu vou vir assim, ó, eu tô aqui com o peludinho, minha base peludinha, que como eu falei, ó, como eu não faço careira e de volta aqui, ó, ele fica todo o pelinho aqui, ó, da mesma forma que ficou no tapete da pia e no tampo do vaso, ó, ficou todo peludinho pro lado avesso, no caso do decore, ele fica do lado avesso, que é o lado que a gente trabalha, que fica mais peludinho, tá? Então, ó, aqui é o lado direito do decore, e aqui é o lado que é o avesso do decore, que vai ser o nosso direito do tapete. Então, nós vamos trabalhar aqui no cantinho.
tá? Eu vou vir, então, com o meu fio amarelo. Aqui eu vou usar ainda um pouquinho que sobrou do outro novelo, ó. Fiz, então, aqui o tapetinho da pia, a tampa do vaso e sobrou esse restinho aqui que eu vou estar iniciando aqui porque são apenas uma correntinha. Então, eu vou vir aqui, vou fazer o meu nozinho inicial, aqui a minha laçadinha. E eu vou vir aqui dentro dessa alcinha do cantinho, deste cantinho aqui, ó. Eu estou com o meu lado peludinho aqui no direito, ó, esse cantinho aqui, ó. Aonde eu terminei foi aqui do outro lado, ó. Eu vou vir nessa pontinha aqui, tá? Vou vir aqui com o nozinho na agulha, laçadinha na agulha, vou dentro da alcinha aqui das duas correntinhas e aqui eu vou fazer um ponto baixo, ó. Ele vai ficar aqui esse pontinho baixo na ponta. A partir daqui, eu vou fazer 25 correntinhas. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vou fazendo 25 correntinhas. Fiz aqui, então, ó, 25 correntinhas. Então, fiz o nozinho aqui, a minha laçadinha. Este fiozinho a gente vai esconder quando vir fazer a próxima carreira. E fiz um ponto baixo aqui, porque esse ponto baixo a gente vai trabalhar nele também, tá? Então, fiz o ponto baixo e a partir do pontinho baixo que eu juntei aqui na minha laçadinha, eu fiz 25 correntinhas, tá? Eu vou fazer mais uma correntinha, porque aqui eu vou cortar. Se eu alongar o meu fio aqui e cortar, quando eu for puxar pra tá fechando bem o ponto, essa minha última correntinha do número 25, ela vai apertar, ela vai ficar o nozinho, então não vai dar pra usar ela. E eu preciso dela porque ela faz parte da minha contagem. Então, vocês vão contar aí. Vou contar 25 correntinhas e mais uma só pra mim poder tá fechando aqui, ó. Notem. Ó, vou cortar. E, ó, aí essa aqui, ó, é a que eu vou apertar pra dar o nozinho. Então, essa última aqui é a de número 25. Cuidem pra isso, tá? Tem que fazer essa correntinha a mais pra quando vocês apertarem, vocês não perder, tá? Essa pontinha a gente vai também arrematar depois, tá? Vai escondendo ela depois, tá? Então, ficou assim. Vou agora fazer a mesma coisa na outra lateral. Eu vou estar usando esta sobrinha de fio aqui que sobrou do meu outro novelo, tá? Vou fazer aqui, então, o meu nozinho inicial. Aperto bem aqui, pra ficar o pontinho bem bonito. E eu venho agora, então, nesse outro cantinho aqui. E vou fazer a mesma coisa, ó. Eu vou dentro aqui da laçadinha de duas correntinhas que a gente fazia quando fazia aquele lequinho no canto. E eu vou fazer aqui um ponto baixo. E agora, a partir dele, eu vou também fazer 25 correntinhas. Fiz aqui, então, as 25 correntinhas, também aqui do outro lado. Agora, eu vou virar para vir trabalhar nessas correntinhas aqui, com pontos altos. A forma como for virar aqui, tanto faz, se vocês quiserem, ó, marcar essa última correntinha aqui, que é de número 25, e fazer aqui mais duas correntinhas ou 3 para virar. Se eu fizer 3 aqui, meu ponto vai ficar muito solto, vai ficar uma argolinha aqui na borda, tá? Então, se eu for virar aqui, eu vou fazer 2, e aí eu venho na de trás, tá? Na de número 24, tá? Ou vocês podem estar, então, ali marcando, como eu vou fazer aqui para formar um cantinho bem certo, ó. Esta aqui, que tá aqui, é minha unha, meu final aqui, ó. Esta aqui, ó, ela é a correntinha do número 25. Eu vou fazer mais uma correntinha e vou aqui dentro dessa argolinha da correntinha de número 25 e vou fazer um ponto baixo. E vou subir duas correntinhas aqui para mim formar um cantinho bem certinho. E agora eu vou fazer, então, ponto alto para cada correntinha. E a minha dica é, pega bem dentro do ponto aqui, ó, não nessa laçadinha de cima. Se quiser, pode estar fazendo, mas eu vou fazer aqui, ó, dentro desta aqui. E eu vou descer, ó, vai ficar esse cantinho aqui, tá?
e ele vai ficar bem retinho, é menos fácil de estar se perdendo. Então, vamos descer aqui agora uma correntinha, um ponto alto para cada uma das correntinhas que foi iniciado aqui, que foi subido aqui. Aí, a gente vai contar certinho quando chegar lá embaixo. Completei aqui, então, ó, ponto alto para cada correntinha, até chegar aqui aonde eu fiz aquele pontinho baixo para tá iniciando. Então, aqui deu certo 25 pontos altos, um para cada correntinha. Vou aqui em cima deste ponto alto, já puxo essa pontinha para tá escondendo agora. Em cima desse ponto baixo, lembra o ponto baixo onde eu comecei aqui, onde eu iniciei, fiz o nozinho e iniciei. Introduzo a agulha nele e faz também um ponto alto. Eu vou vir aqui, ó, tem o espaço das duas correntinhas, que a gente fazia sempre no cantinho, que dentro dela eu coloquei aqui também o ponto baixo. Dentro desse espaço aqui, eu vou fazer um ponto alto. Então, um ponto alto dentro do espaço. Agora, antes de seguir, eu quero colocar os marcadores que eu acabei não colocando. Eu vou usar marcadores de ponto, como eu sempre explico, vocês podem estar usando ou marcador de ponto, esses aqui, ou tá, então, usando um fiozinho de outra cor, tá? Vou colocar na parte oval para que facilite para mim tá me orientando. Aqui eu vou precisar só de 2, então, porque só tem essa parte aqui. Então, vocês vão vir aqui, ó, bem certinho lá no meio, aonde vocês fizeram na primeira carreira os 6 pontos altos. Achei aqui onde foi o meu primeiro. Então, vem em cima dele, sempre o pontinho que tá na linha reta dele, ó. Na segunda carreira é o Vzinho. Aí, em cima aqui tem 3, então, o ponto vai ser esse aqui. Aí, o ponto que tá em cima dele é esse, e o ponto que tá em cima dele é esse, tá? Então, o aumento tá aqui, ó, onde eu tô mexendo meu dedo aqui. Eu vou contar 3 pontos no aumento, e esse aqui é o primeiro ponto aqui da parte oval. Vou colocar o marcador nele. E vou colocar também o marcador aqui no meu outro ponto do outro lado, que esse aqui, então, é o do aumento, o meu último ponto aqui, ó, do aumento. Vou colocar o marcador, fica mais fácil para eu estar me orientando durante o meu trabalho aqui. Voltando aqui, então, agora pro tapete, já coloquei os marcadores. Então, ó, fiz os pontos altos para cada correntinha, fiz um ponto alto exatamente em cima do ponto baixo, onde eu fixei aqui esse amarelinho, essa cor Max Color. Fiz um ponto alto dentro aquele cantinho que a gente tinha. E agora, vou no primeiro ponto que eu tenho aqui da base, um ponto alto, e vou fazer aqui dentro dele 2 pontos altos juntos. Quem tá acompanhando sabe que já viu que eu tenho um meio diferente de estar colocando os meus pontos na primeira carreira, logo depois no decore. Porque se eu colocar ponto sobre ponto, fica muito repuxado o meu trabalho, não fica bonito. Então, eu faço assim, essa é a minha maneira. Quem coloca normal e dá certo, mas pra mim realmente não dá para esse trabalho. Eu fiz assim tanto no barroco quanto no fio tradicional 85%, e foi assim que deu certo. Eu vou seguir assim e mostrar aqui pra vocês a minha maneira. Então, aqui eu fiz no primeiro ponto alto, então, 2 pontos altos juntos. Vou no próximo, eu já tô escondendo aqui o meu fiozinho. Faço um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. No próximo, mais um ponto alto. Então, eu fiquei, ó, aqui, ó, contando a partir do primeiro ponto alto que tem aqui, que vai pra essa lateral, da carreira anterior aqui do decote. No primeiro, então, eu fiz um aumento, 3 pontos, um para cada ponto de base. E no quarto ponto, agora, eu coloco mais um aumento. Coloco aqui 2 pontos altos juntos. E vou seguindo novamente, da mesma forma quando eu fazia lá na outra parte, nas outras peças. Faço, então, 3 pontos altos sozinhos, e no quarto ponto eu coloco um aumento. Vai ser isso por toda a volta, tá bom? Tanto aqui na parte reta, quanto na parte oval, eu trabalho assim. 3 pontos altos, um aumento. 3 pontos altos, um aumento, tá?
Então, vocês vão fazer isso, eu não vou ficar fazendo aqui para não fique tão repetitivo. Então, aqui eu fiz um aumento, fiz 2 pontos altos, eu vou fazer mais um ponto alto e um aumento. Vai ser sempre assim, um aumento, 3 pontos altos, um aumento, 3 pontos altos. Vou fazer isso, então, aqui, por toda esta volta, até chegar aqui onde eu venho para mostrar como que eu vou fazer. Então, aqui, pessoal, fiz toda a volta do meu tapete, ó, desde onde eu iniciei aqui, fazendo essa sequência de 2 pontos altos juntos, 3 pontos, 2 pontos altos juntos. 3 pontos, um para cada ponto da base, tá? Então, no caso, 3 pontos, um aumento, 3 pontos, um aumento, seguindo isso em toda a volta. Aqui aonde eu iniciei, aonde eu vim fazendo aqui, fiz as correntinhas, as 25 correntinhas, e virei e desci fazendo ponto alto, eu fui fazer o meu primeiro aumento, deixa eu até virar aqui para mostrar, ó. Então, eu desci aqui as 25, eu fiz um ponto alto em cima daquele ponto baixo onde eu fixei o meu fio. Dentro desse espaço que tem aqui, eu fiz um ponto alto. E em cima do primeiro ponto alto aqui do decore que tem, eu já fiz os meus pontos altos juntos, já fiz o meu primeiro aumento. Então, aqui no primeiro. Quando eu contornar toda a minha peça e chegar aqui novamente, o meu último aumento aqui vai dar não em cima do último, ele vai dar em cima do penúltimo ponto aqui, mas vai dar certo, tá? Não fiquem pensando que porque foi iniciado lá fazendo o aumento em cima do primeiro aqui, depois logo do espaço aqui no primeiro, que aqui deu no penúltimo, não vai dar certo, tá? Ao invés de ser no último, deu no penúltimo, vai dar certo também. Então, aqui, ó, fiz certinho, um aumento, 3 pontos altos, um aumento. Daí, tem aqui esse pontinho aqui, eu vou colocar, então, um ponto alto em cima dele. Vou dentro do espaço das 2 correntinhas, aonde a gente formava o cantinho, e vou fazer também um ponto alto. Vou em cima, exatamente dentro do ponto baixo, onde eu fixei aqui o meu fio Max Color na minha base, aqui nas minhas correntinhas desse cantinho. E vou exatamente em cima, então, e faço mais um ponto alto. Aqui eu vou aproveitar para esconder o fio aqui onde eu fixei o meu fio, o meu Max Color das correntinhas. E agora, eu vou para cada uma, então, aqui eu tenho as 25 correntinhas, para cada uma delas eu vou estar fazendo, então, aqui também um ponto alto até lá o final. E aqui eu vou pegar assim, ó, como eu mostrei lá, ao invés de estar pegando nessa laçadinha aqui, ó, tem aqui a correntinha, em vez de pegar nessa laçadinha, eu pego dentro aqui, ó, tá? E vou fazer, então, aqui até o final dessa correntinha, então, 25 pontos altos, vai ter que ter 25 pontos altos, a partir de onde esse ponto baixo aqui, onde a gente fixou, que foi colocado também um ponto alto dentro dele, tá? Então, a partir desse daqui pra cá, então, 25 pontos altos. Fiz, então, aqui, ó, um ponto alto para cada correntinha, confere se tem realmente 25, porque precisa estar igual do outro lado. Aqui eu cheguei no final, ó, essa é a minha correntinha de número 25. Então, vou dentro dela e vou fazer um ponto alto. Vou fazer aqui agora uma correntinha, vou dar uma alongada, porque agora eu vou estar cortando este fio, vou arrematar. Então, lembrando sempre antes, aqui eu tinha contado as minhas, confere se vai ter realmente as 25 a partir aqui, ó, do ponto alto que a gente colocou aqui dentro do ponto alto, tá? Então, ó, pessoal, depois de conferir certo se cada ponta aqui, cada uma dessas tirinhas aqui tem 25 pontos, 25 pontos altos, então, a partir do ponto baixo aqui onde a gente fixou o fio, tá? Feito um ponto em cima dele, a partir dele que tenha 25 cada uma delas. Aqui eu já fiz o meu, já concluí, fiz até dentro da última correntinha, onde dava, né, 25 pontos altos, e fiz uma correntinha e arrematei o meu fio, porque eu vim trabalhar com outra cor agora. Então, eu vou vir aqui agora com
o amarelo canário. É amarelo canário? É, amarelo canário, deu branco. E fazer o pontinho puff. Vou iniciar aqui o pontinho puff. Eu vou iniciar ele, então, aqui, ó, no lado direito, ó, daqui desse lado aqui. Vou fazer aqui a minha laçadinha, meu nozinho inicial. Apertar bem. Aqui eu vou soltar ele da agulha pra mim fazer ele melhor aqui, ó. E eu vou vir na terceira correntinha, aqui é onde eu iniciei, ó, tá? Onde eu iniciei as 3 correntinhas, as 2 correntinhas, eu fiz o ponto baixo e 2 correntinhas. Então, eu vou aqui dentro, ó, da última correntinha, bem em cima, puxo aqui o fio, passo ele e aqui eu vou subir, então, 1, 2, 3 correntinhas. Laço o fio e vou voltar dentro dessa mesma correntinha, esse mesmo espaço, já vou escondendo a pontinha, vou laçar, vou puxar e vou alongar uma vez. Novamente, eu vou laçar, volto no mesmo espaço, na mesma correntinha. Laço, alongo e puxo. Mais uma vez, laço, alongo. Ó, então aqui eu tenho as 7 laçadinhas na agulha, que eu fiz repetir por 3 vezes esse processo de estar alongando o fio e das correntinhas que eu tinha. Eu vou pular um ponto, então, é o primeiro ponto alto que eu vou pular, porque eu estou em cima aqui das correntinhas que eu iniciei. Vou pular esse ponto e vou no seguinte, ó, aqui eu já tô prendendo meu fiozinho pra esconder. Laço aqui, puxo e vou fazer aqui um ponto baixo, puxar ele inteiro, certo? Agora, vou fazer 1, 2 correntinhas, laço meu fio e vou aqui, ó. Como eu sempre falo, ó, dá aquela afastadinha com a agulha, ó. Aqui tem o pontinho baixo que a gente colocou, ó. Entre o pontinho baixo aqui, ó, os pontinhos puff, ó, vai ter esse espacinho. Você coloca a agulha e vai repetir a mesma coisa. Vou fazer 3 vezes, laçar o fio pra fazer como se fosse um ponto alto, mas vem aqui, laça e puxa, tá? Dá aquela ajeitadinha na agulha pra arrumar. Tô, então, com o ponto aqui, eu vou pular esse próximo e no seguinte eu vou, então, laçar e puxar e fazer um ponto baixo. Vou aqui, ó, quando eu fecho, já faço 2 correntinhas e vou repetir isso, então, agora, ó, venho aqui dentro, aqui bem ficou a pontinha do fiozinho que eu tava escondendo, depois eu puxo ele lá no avesso, ó. Lacei as 3, ó. Como ele é outra cor, é sempre fácil de estar visualizando aonde que tem que mudar, ó, aonde que tem que pular. Então, aqui ele tá o ponto, eu vou pular esse e vou nesse próximo aqui, laço aqui, pra fazer como se fosse um ponto baixo, mas eu seguro aqui, agora eu venho, ó, e tiro tudo. E assim vai formando o puff. Eu vou fazer isso sempre nessa lateral, pulando um ponto, sempre até chegar, vou alongar meu fio aqui que tá puxando, até chegar aqui no marcador. Eu vou até mudar o marcador e sugiro que vocês mudem também. Como que vocês vão mudar? A gente colocou o marcador, ele tá aqui ainda em cima do decore, né, no pontinho do decore. Vocês vão colocar no pontinho aqui do Max Cola, do fio do barbante que vocês estão usando, exatamente no ponto que está em cima do decore. No meu caso aqui, eu tenho um aumento, eu vou colocar nesse primeiro aqui. Eu vou aqui, eu vou mudar meu marcador para facilitar. Quem não quiser mudar e achar que consegue se entender mesmo assim, seguir a linha reta, mas se mudar fica mais fácil. Vou fazer aqui do outro lado a mesma coisa, ó. Eu tô com o meu fio aqui, e o ponto que está em cima desse ponto aqui é esse aqui, ó. Aqui não é o do aumento, porque aqui era só uma careira para que ficasse certinho, retinho o tapete. Então, eu venho aqui, deixa eu tirar meu marcadorzinho, ou um fiozinho de outra cor que vocês tenham, é só mesmo para facilitar, você ter uma direção melhor para você trabalhar, se orientar, certo? Fiz isso então, já mudei aqui. Então, agora eu vou seguir na continuação aqui, fazendo os pontinhos puff nesse método aqui, ó, fazendo as 2 correntinhas, vem aqui no espacinho, e como eu falo, o ponto puff é uma delícia de fazer depois que a gente pega o jeito,
vai super rápido. Deu um nozinho no meu fio, porque eu tô puxando o fiozinho de dentro e ele tá chegando ao final, ele fica todo enrolado. Então, aqui, ó, depois que você pega o jeito, o ponto puff, ele vai no automático, ó. Você dá aquela ajeitadinha, pula um ponto e vai fazendo assim, pontinho puff, até chegar aqui onde tá o marcador, aí eu venho mostrar. Fiz aqui, então, os pontos puff, pessoal, vim mostrar pra vocês, eu não finalizei aqui o último, ó. Desde a minha pontinha até aqui. Que quantidade que tem aqui? Quem tá acompanhando já o restante do jogo sabe que eu conto aqui, ó, essas argolinhas, que é onde a gente vai trabalhar a próxima carreira. Essas argolinhas de 2 correntinhas que a gente faz sempre quando termina um ponto puff para seguir para fazer o próximo. Então, vocês vão contar a partir desta primeira aqui, ó. Aqui onde a gente começou fazendo 3 correntinhas para daí vir fazer o primeiro ponto puff, ela faz parte também, ela precisa ser contada. Então, contando ela, até chegar aqui no último, vou ficar aqui com 31 argolinhas dessas aqui, corretinho? Certo, pessoal? Então, seguindo aqui, ó, eu vou fechar esse que é o de número 31, ó, que tá aqui na minha agulha, as 2 correntinhas e o puff que eu ainda não finalizei. E olha onde é que eu vou fechar ele, exatamente em cima do pontinho onde inicia a parte da curva aqui, da parte oval, aonde tá o meu marcador, ó. O meu pontinho tá aqui, eu tenho que pular um e vai dar exatamente em cima dele. Então, isso que eu quis mostrar pra vocês, que então, se vocês estiverem fazendo exatamente esta quantidade aqui, vai dar certinho assim, tá? Cuidem se acaso deu diferença, porque algum pontinho foi colocado a mais ou a menos. Então, tem que ficar aqui 31 argolas, correto? E eu fechei aqui a minha de número 31, exatamente em cima do pontinho onde tá o marcador. Quem tá acompanhando também as outras peças, sabe que aqui agora tem uma diferença. E eu justamente fiz as 3 peças iguais para que não fique confuso. Então, agora eu vou seguir assim, ó. Fechei aqui, vou fazer as minhas 2 correntinhas, vou vir aqui no ponto baixo, nesse espacinho, fazer o meu ponto puff, as minhas 3 laçadas, e não vou pular ponto, vou já no seguinte. Então, ó, meu pontinho tá aqui, eu vou aqui em cima desse e vou fechar aqui meu ponto baixo. E eu vou mudar meu marcador aqui só para que também fique mais fácil de eu ver depois. Eu vou colocar aqui, ó, em cima desta argolinha aqui, que é a que eu fiz agora em cima desse pontinho aqui onde tava o marcador, tá? Que vai ser a minha primeira argolinha. Quem tá acompanhando sabe, aqui vai ter um total de 25 argolinhas. Então, vocês vão contar, na dúvida de qual colocar aqui, porque vocês já fizeram, conta. Então, pra cá tem 31 e essa aqui é a minha primeira das 25 que eu tenho que ter aqui. Fechei aqui o meu ponto puff, vou fazer novamente, ó, 2 correntinhas, vou vir aqui, fazer o meu ponto puff, as 3 laçadas, e agora, então, como aqui atrás, ó, eu não pulei ponto, agora eu vou pular. Então, eu vou fazer alternado, um ponto eu pulo, no outro eu não pulo. Vou fazer aqui mais um, no vídeo. Então, eu vou olhar sempre atrás, ó. Antes de fechar, de finalizar o puff, eu vou olhar aqui, ó. Aqui eu não pulei, então, perdão, aqui eu pulei, tem esse pontinho vazio. Então, nesse próximo, eu não vou pular, eu vou direto nele. E assim vai, então, eu vou fazendo assim, ó, um eu pulo, o outro eu não pulo, tá? Para que fique uma quantidade certa e que não fique repuxado nem embabadado. Então, aqui eu não pulei, aqui eu vou pular, tá? Então, vocês vão fazer isso por toda essa parte aqui da curva, alternando, um pula, o outro não pula, até ficar com 25 dessas argolinhas. O meu marcador tá aqui na primeira, tá? Vou contar, então, ela até ter 25. E se vocês fizerem certinho, vai dar, tiverem feito essa mesma quantidade aqui, vai dar exatamente onde tá esse outro pontinho aqui. Vou completar aqui e volto pra mostrar. Ó, pessoal, fiz aqui, então, a parte da curva, fazendo aquele meio, aquele método, né?
pula um, outro não pula, pula um, outro não pula, até eu ter, então, 25 dessas argolinhas que eu falo aqui, né, entre um ponto puff e outro. Eu tenho meu marcador aqui na primeira, então essa aqui é a número 1 das 25, e eu cheguei aqui, aonde eu estou com a número 25 na agulha, ó. Essa aqui vai ser a minha número 25. E olha só como eu comentei com vocês, ó, aonde está o marcador onde eu vou colocar ela, porque aqui, ó, no meu ponto anterior eu não pulei, então esse aqui é o que eu, perdão, esse anterior é o que eu não pulei, ó, tá o pontinho vago aqui. Então, nesse aqui eu não vou pular. Então, eu vou em cima dele, é justamente onde eu tenho que fazer. E aqui, então, eu completo a minha argolinha aqui de número 25. Vou já mudar o marcador dela, colocar bem em cima dela, bem dentro aqui, ó. Depois, na hora que a gente vai fazer o ponto alto, a gente só afasta ela pro ladinho, tá? Então, aqui o marcador, então, eu tenho aqui o número 1 e aqui eu tenho o 25º, aqui número 25. A partir de agora, então, eu vou seguir na lateral da mesma forma que eu fiz aqui, pulando um ponto até lá o final. Então, aqui não tem segredo, na dúvida vocês voltam o vídeo lá onde eu fiz a outra lateral, ó. Tô com o ponto aqui, vou pular um e vou no próximo. E vou seguindo isso até fazer, até aqui no final eu volto a mostrar. Fiz então aqui, pessoal, em toda essa parte da lateral, assim como eu fiz aqui o outro lado, ó. Fazendo então aqui depois do marcador, seguindo, fazendo, pulando sempre um ponto para cada puff. Chegando aqui ao final, eu venho e conto se eu tenho, então, as 31 argolinhas. No outro lado deu 31, esse lado tem que dar 31 também, contando, então, a partir do marcador, tá? Que os marcadores estão marcando a primeira e aqui a minha argolinha de número 25. Então, aqui, a partir do marcador, tem que dar 31 também. E a minha aqui, a de número 31, é aqui, está aqui na agulha, já fiz o ponto puff, ó. Se vocês estiverem fazendo a mesma quantidade, vai dar exato aqui certinho, ó. Então, aqui eu tenho ponto, eu tenho que pular um, vai dar exato aqui no último ponto alto, que é onde eu venho e fecho o ponto puff. Aqui agora, pra mim tá arrematando, porque a próxima carreira vai ser de outra cor, eu fechei aqui o ponto puff, eu venho aqui e faço uma, duas correntinhas, e eu posso vir aqui, tanto vocês veem no pezinho aqui, onde você fez esse pontinho baixo, tá? Em cima aqui do ponto alto, e faz um ponto baixíssimo. Pode tá, se achar que duas correntinhas vai ficar apertadinho, pode tá fazendo 3. Eu venho aqui, ó, viro o meu ponto por trás, ó, introduzo a agulha bem onde eu fiz o pontinho baixo, que eu fechei o puff. Busco essa laçadinha, puxo ela aqui pra trás e faço aqui um ponto baixíssimo, tá? Essa aqui é só para a gente ter um espaço para tá finalizando depois, quando eu for finalizar o tapete, a gente vai trabalhar uma carreirinha aqui para que fique um acabamento melhor. Como aqui no início a gente fez aqui, mesmo eu estando na próxima carreira, eu vou estar utilizando esse espaço aqui, ele vai ficar aqui uma laçadinha, uma argolinha, onde eu vou conseguir trabalhar para fazer um acabamento. Nesse lado, se eu não fizesse essas correntinhas aqui, ele não vai ficar, porque não vai ter como eu estar colocando pontos aqui em cima do puff, ele vai ficar feio o puff. Então, eu faço essas laçadinhas aqui, ó, para que tenha, então, ó, esse espacinho aqui para trabalhar depois, tá? Então, façam como vocês acharem, se vocês preferirem fazer 3, faz 3, tá? Vou dar aqui mais uma correntinha para tá cortando o fio, e quero mostrar uma coisa muito legal também. Ó, na verdade, cortar, olha aqui, ó. Eu cheguei ao final do primeiro novelo do Max Color Amarelo Canário. O Kenji, eu troquei ele aqui nessa peça, ó, que eu tenho a emenda dele, tá? Nem finalizei porque eu queria mostrar. Então, eu fiz, ó, eu iniciei aqui, voltei, quando eu cheguei aqui, que eu comecei o segundo novelo do Amarelo Kenji. E o Amarelo Canário, agora que ele chegou ao fim, ó. Então, eu fiz o tapete da pia, tampa do vaso e aqui o tapetinho do pé do vaso, e agora que ele finalizou, tá? Tá rendendo super bem. Quando eu finalizar todo o jogo, eu vou colocar certinho pra vocês a quantidade em gramas que eu usei de cada, de metros também, tá?
Então, eu finalizei aqui essa parte, e na sequência a gente vai voltar a trabalhar com o amarelo candy, pra tá dando sequência já, se encaminhando pra fazer o rendado. E eu vou estar finalizando esse vídeo aqui para que não fique muito extenso e cansativo, tanto para vocês quanto para estar gravando aqui, ele vai ficar muito longo. E na sequência, no próximo vídeo, então, eu vou voltar fazendo a continuação aqui pra gente estar fazendo o nosso barrado, tá? Muito obrigada a você que acompanhou até agora e acompanhe na sequência o próximo vídeo.